Bem, beleza pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou responder algumas pessoas aqui, principalmente a minha amiga Gisélia. Nós vamos falar um pouquinho sobre viés, tecido plano. Nesse vídeo eu vou tirar só algumas dúvidas, tá? E responder essa amiga minha aí sobre esse assunto. Bora lá? Gente, olha, a Gisélia ontem, assistindo o vídeo de ontem, eu falei um pouco sobre sentido de corte, algumas coisas assim, muita gente acompanhou e a Gisélia me comentou uma questão aqui sobre viés em tecido plano, vou responder ela. Mas antes disso eu vou responder uma outra moça, tá? Essa moça não me autorizou a falar o nome, eu já peço desculpa, tá, Juliana? Juliana Lopes me perguntou, e eu estava fazendo o vídeo na hora que você me perguntou isso, mas agora eu vou te responder diretamente, tá ok? Me tira uma dúvida, por favor. No caso de malha, preciso cortar em ângulos de 45 graus o viés? Gente, na indústria nunca vi, embora tenha gente que trabalha assim, mas eu nunca vi, tá? E Juliana, acompanha que você vai entender mais ou menos a minha linha de raciocínio. Vou te mostrar aqui viés. Antes de falar sobre viés, eu vou dizer o seguinte, gente, viés levam vários nomes, mas toda vez que você vê, para mim, definição de viés é isso, um pedaço de tecido, às vezes de uma largura, às vezes de outra, e aonde a gente vai fazer uma aplicação. Isso é viés, tá? Bom, eu falei o sentido ontem que a gente corta produzindo, e tá aqui um exemplo, Juliana. Não é verdade, principalmente a questão de malha, não se corta 45 graus, porque a gente corta com máquina. Primeira dica que eu vou dar também aqui, Juliana, quem quer trabalhar com malha tem que ter duas coisas boas, que é uma máquina de cortar viés, tá? Então se você está comprando máquina, pensa, sem máquina de cortar viés só vai perder tempo, tá? Por quê? Porque nós tiramos viés assim. Vou mostrar uma coisa aqui para você, Juliana. Esse viés que você está vendo aqui é uma sobra de produção, a gente calcula isso, olha, é um viés muito perfeito, mas muito raramente eu vou conseguir utilizar esse viés novamente, porque apesar de você ver ele preto aí, às vezes ele pode não bater com os tons de pretos que eu vou costurar. Então isso aqui é uma sobra de confecção. Outra coisa que eu quero tentar te mostrar, nesse caso aqui, por exemplo, é uma malha, tá? Malha também é outra coisa que as pessoas não definem muito. Mas aqui é uma ribana também é malha, tá? E aí o que que acontece? Olha aqui para você ver, você tá vendo aqui? Ela é canelada. E o que que acontece com isso? Se eu corto ele com 45 graus, isso aqui ficaria tudo torto, tá? Então não. Ele é cortado no sentido da trama do tecido, como eu mostrei lá no outro vídeo. Tá aqui, então, só para você entender. Também é comum as pessoas falarem Debrum, Adidas, isso e aquilo, tudo que você corta em rolo assim e aplica é viés, e apesar dos nomes diferentes, igual filete, outras coisas, vou dar um exemplo depois, é viés, tá? Então são aparelhos de viés. Outra coisa muito confusa que o pessoal faz, viés elástico, isso não existe, tá? Viés elástico não existe, a gente existe aparelhos para aplicar elásticos, mas não o viés elástico, muita gente fala, isso não funciona, tá? Então aparelho de elástico é uma coisa, aparelho de viés é outra. Juliana, vou te mostrar aqui uma malha que é ao contrário dessa aqui, ó. Essa é uma malha tubular. Quando você corta uma malha tubular, você corta por inteiro, você tem um aproveitamento bem legal. Mas às vezes não é possível. Tem malhas como essa que a gente tira, né, que é uma viscose, a gente tira também viés. O que que acontece aqui, Juliana? Como são cortadas em máquinas, olha aqui para você ver, ó. Esse aqui está indo para o corte, tá? A gente corta, a gente pega na auréola do tecido e a gente emenda. Faz a emenda e depois faz os rolos, tá? Então é por isso que eu falo que cortar, às vezes, em overlock, isso aqui, isso não funciona, gente. Para mim, não para produção, não tem como, tá? Então é o seguinte, aqui a gente pode escolher, Juliana, a largura que eu quero esse viés de acordo com a aplicação que eu vou fazer, tá? Bom, agora vamos para a pergunta da Gisélia aqui. Gisélia, até que enfim chegou a sua vez, vamos falar aqui. Bom, como você é uma pessoa mais técnica, Gisélia, gente, é uma pessoa que já costura há muito tempo, tá? Bom, ontem eu fiz um vídeo e falei sobre sentido de corte.
né, sobre o sentido de modelagem, né. E aí eu falei em várias coisas que eu aproveito bastante o vídeo. Aí a Gisele me falou o seguinte, esse caso do viés no plano me deixou curiosa. O tecido precisa ter um pouco de elastano ou não? Compreendi no caso do aproveitamento, mas fiquei na dúvida sobre os decotes com o fio assim. Bom, Gisele, eu acho que vou tentar interpretar essa dúvida sua aqui, tá? Geralmente, igual aqui eu estou com viés muito fino, vou pegar um viés mais largo, tá? Vou pegar um viés aqui mais largo. Geralmente quando um aparelho de viés dobra, ele dobra aqui e aqui, né? E a costura, a gente tem as duas costuras internas. Então o aparelho de viés coerente para poder fazer a aplicação em plano é sempre os aparelhos de duas viras. De uma vira só não é coerente você fazer sempre aparelhos de duas viras. Quanto a viés em tecido plano, Gisele, eu posso te dizer o seguinte, os cós de calças, cós de peças industriais, a maioria de acabamentos de frente de camisas aplicada, tem muita frente de camisa que é aplicada ao viés, que é feito na produção com viés, todos naquele sentido que eu mostrei, tá? Mas eu vou pegar aqui uma peça e vou dar um exemplo para você. No caso de viés, olha aqui, ó, peça novinha, eu tampei a marca, não estou criticando aqui a marca nem nada, tem alguns erros aqui no desenvolvimento que eu não cometeria, mas assim, vou dar uma dica aqui, a peça está bem costurada, a costureira é excelente, a peça está bonita, tem erros aqui de modelista, tá? Mas um deles eu posso mostrar para você aqui, ó. Essa é uma peça em tecido plano, e esse tecido aqui contém um pouco de elastano. Então vamos dar uma olhada num erro aqui que ocorreu nessa peça, na minha opinião. Viés está perfeito, costura está perfeita, costureira é excelente. Ó, muito raramente eu vejo uma bainha sem torcer. Essa aqui é a costureira que, sinceramente, gostei do acabamento da bainha dela. Achei que usou a máquina errada para fechamento, tá? Mas vamos falar sobre o viés aqui. O viés também está bem cortado, bem aplicado, mas tem um errinho. Bom, qual seria esse erro? A pergunta sua justamente é essa. Elastano. Elastano, gente, as pessoas têm a ideia que colocar elastano, você não precisa pensar no acabamento da peça. Tá aqui um exemplo, ó, tem bordado, tem um serviço bom de costureira, mas tem um defeito aqui justamente no viés. Qual seria o defeito? Você lembra, Gisele, que eu falei, vamos supor que isso aqui fosse a máquina, que eu falei que era esse o sentido de corte do viés, a pessoa seguiu essa regra. Só que tem uma coisa, usou no tecido plano um aparelho de viés que não é errado, tá? Usou o aparelho de viés, mas na hora de fazer tem que se saber fazer, tá? Olha aqui para você ver, ó, toda vez que você quiser saber qual é o lado da malha, tá? Ou do tecido plano, se está no lado correto, é simples, você põe a mão sobre ele e faz isso, ó. O lado que estica, então quer dizer que a pessoa colocou um molde no lado no sentido certo, então aqui não tem erro. Vamos ver aqui, ó, que aqui eu vou puxar, ó, não estica, ó. Já aqui, ó, quando eu puxo, ó, ele cede. Então o viés foi cortado nesse sentido que eu mostrei para vocês. Só que não foi aplicado, bem aplicado. Apesar da máquina da costureira estar com um ponto legal, o que que acontece? Você lembra, Gisele, que eu falei que o sentido que corta o viés é esse. Agora olha aqui para você ver. O viés foi aplicado na cava, minha amiga, igual você me perguntou. E teria como resolver o problema? Sim, teria. Eu, por exemplo, já fiz muito baby doll, em cetim, muitas peças. Opa! Vou ter que tampar aí. Aí eu fiz muito baby doll, muita coisa em cetim, tá? E o que que acontece? Essas peças a gente aplica. E digo mais, às vezes um viés, quando é uma alcinha, você pode colocar uma agulha só na galoneira e fazer. Mas duas dicas aqui são importantes. Toda vez que você faz viés com tecido plano, são aparelhos com duas dobras, tá, Gisele? Porque ele dobra uma parte interna aqui e dobra outra parte interna aqui. Então, geralmente, esse aparelho aqui, por exemplo, é um aparelho de 3 e ele ficou aqui pouca coisa, né? Então tem muito tecido dobrado aqui
E o acabamento aqui é suficiente, tá? Da agulha aqui é suficiente, não vai arrebentar a peça. Porém, esse tecido tem elastano. E nesse sentido, a peça não estica. O que acontece? A pessoa passou com o viés um pouco apertado, olha aqui para você ver, ó. No corpo não se vê, mas esteticamente a pessoa pode cometer um erro. Olha aí para você ver, ó. Está vendo? Ó, o corte foi bem desenvolvido, porém o viés foi passado muito apertado. Aí o que fez? Ó? Olha lá, ó. Vamos ver se você consegue ver daí. Deixa eu pôr na mão aqui, ó. Olha aqui para você ver como é que tá tudo enrugado aqui. Agora olha aqui para você ver, ó. O viés teria que ficar assim, mas pelo elastano que tem no viés e a pessoa não ter regulado a máquina, o que aconteceu? Ó, tá vendo? E isso pode acabar com toda uma peça. Toda a peça pode não ficar tão bonita, como não ficou aqui essas alças, embolou tudo aqui. Então, para passar viés no tecido plano, sem problema nenhum. Agora, para passar viés no tecido plano, sem problema algum, tá? E viés não é só nas golas e alças. Aqui, ó, um caso bonito de viés aqui, ó. Isso é um viésinho. Ah, gente, mas isso é um filete, mas um filete é um viés, tá ok? Então ficou essa dica. Viés se aplica sim em tecido plano. E não é só aqui. A gente aplica corte de calça como viés, a gente corta lá o jeans, a intertela, e já aplica ele com 2 aparelhos. Tem máquinas de costa e são viés utilizados ali, né? Então toda vez que a gente corta o tecido assim, para ser em produção, é viés. Ah, gente, mas é um Adidas, é viés. Ah, mas é um filete, é viés. Ah, mas é Debrum aqui na minha região, mas é viés. Então ficou essa dica. Na malha, a gente tem mais opção. No tecido plano, são sempre 2 viras. E todo cos de calça que você vê que é feita industrialmente, principalmente as calças jeans, a grande maioria, a grande não, quase 100% é cortado em viés, tá? Peças, camisas sociais, tem muito viés na frente, nas golas. Então sim, hoje, Célia, viés se aplica em tecido plano, tá? Ah, mas a gente não, sempre com o acabamento interno para costura, tá? Então os de uma vez é aplicado apenas na linha de malha. Outra coisa, essa questão do elastano, ela não é só uma exclusividade dali do tecido plano, não foi só ali que aconteceu isso. Isso acontece em toda a linha que tem elastano, todo tecido que tem elastano, você corre o risco daquele defeito ali. Então tem que regular muito bem a máquina, tá? Para poder fazer. É o que eu posso fazer, é o que eu posso dizer. Então sim, viés aplica e é muito, tá? Outra coisa, ontem o rapaz me fez uma pergunta aí, quais os papéis que eu estava usando. Eu uso papel craft, tá? Esse aqui é o que eu uso para criar, é o mais barato. E a minha modelagem fixa nesse aqui, porque esse aqui dura muitos anos para mim, mas eu só passo para esse quando é uma modelagem que já está ajustada, tá ok? Infelizmente sou obrigado a aguentar esses motoqueiros aí, mas bora lá. Gisele, espero ter te respondido, espero que esse vídeo tenha sido útil. Obrigado a todo mundo aí que sempre comenta, muito obrigado pelo carinho de estarem lendo ali na comunidade do canal, por estarem às vezes assistindo uma live lá na página, tá? Peço desculpa pela qualidade do material, mas tem certas coisas que tem que ser mais explicada. Então se você é costureira, para a iniciante, né? Não pense que você não usa viés em tecido plano, porque muito se é usado lá. E essa questão de 45 graus, gente, eu acho que eu, por exemplo, na minha vida nunca fiz isso, tá? E nunca tive problema com golas, com esse tipo de coisa, ou mesmo com aplicação. O que é interessante é a gente conhecer o tecido, saber regular as medidas que a gente precisa, estar sempre atento ao acabamento e usando a peça coerentemente. Ainda ontem eu tive um pedido de um pessoal aí do Paraná, mas não tive como ajudar porque eu não sei o que eles estão fazendo lá, tá? Fiquem com Deus e fui, tchau! Beleza, gente, vou mostrar para vocês um aqui, ó, tecido plano, tá? 2 viras, assunto que eu falei no canal,
E a gente está usando aqui um aparelho 2 e tecido plano, não é em galoneira, tá? É em reta. A gente está usando, vou mostrar para você, Dona Dulce está até segurando na mão aqui, tá? Estou usando o meu aparelho comum, tá vendo? Não é certo eu trabalhar igual está trabalhando aqui, mas eu só preciso de um viezinho simples aqui para um cliente. Então olha aí para vocês verem, ó. Ficou aí a dica. Vamos, bora lá, Dona Dulce. Estou usando o calcador comum, nesse caso aqui é melhor o calcador com guia, né, Dona Dulce? É. Um calcador de guia, tá? Então ficou a dica aí pra vocês, preciso fazer viés para um vestido, para um coisa, é na reta, não. E eu não posso parar para fazer um vídeo só disso aqui, tá ok? Mas ficou aí a dica pra vocês, ó. Preciso de um viés, é assim, ó, é na reta. O aparelho que foi utilizado aqui, ó, o meu aparelho comum. Muita gente me pergunta, Júlio, posso usar isso na minha máquina doméstica? Você pode usar em qualquer máquina, porque a função do aparelho é só virar. Agora, quase que todos eles com domésticas. As meninas que me perguntam aí de doméstico, quase todos batem. Porém, é uma adaptação, tá ok? Eu tenho que deixar bem claro isso. Abraço para vocês. Fui.